e vou apresentar-vos aqui uma call de turismo, à qual nós estamos receptivos a todas as ideias de negócio que tenham e tentaremos ajudar-vos de facto a concretizar essas ideias em negócios. Vou passar aqui uma pequena apresentação, que é uma apresentação que nós fizemos e esta é uma das iniciativas também, à qual agradecemos também ao Grupo AS 2 a oportunidade de nos deixarem vir aqui demonstrar também aquilo que nós temos para oferecer. E vou passar só esta pequena apresentação e depois vou entrar em pormenor em alguns outros assuntos que aqui não são vários. Nós percebemos que havia aqui necessidade de criar, pelas características do Oeiras Velho, do Concelho de Oeiras, nós percebemos que havia aqui um conjunto de necessidades que, por um lado, não estavam a ser supridas e, por outro, há aqui um conjunto de características muito particular em Oeiras, e isso foi dito um pouco por todos os oradores anteriores, que é o facto de nós podermos estar a trabalhar num sítio que nos dá também prazer. Portanto, aliar tanto o prazer quanto a questão profissional, obrigatoriamente nós temos de trabalhar, não é? É isso que nos traz o pão à mesa. Mas, por outro lado, se o conseguimos fazer num ambiente motivador, obviamente que isso será muito mais gratificante. Portanto, no fundo, esta call de empreendedorismo, pelo facto de ocorrer aqui em Oeiras, consegue juntar estas duas características e montando aqui um ambiente, um ecossistema empreendedor, nós conseguimos aproveitar todas essas vantagens. No fundo, o que é que nós temos? Temos aqui um concelho com um conjunto de uma porcentagem muito significativa do país de licenciados. Temos um conjunto de instalações premium no panorama nacional. Temos um conjunto de universidades, de laboratórios de investigação, de parques industriais, centros de investigação, enfim, estes imagino que reconheçam. Portanto, o Tagus Park reúne aqui uma série de competências e valências muito valioso. Na questão dos parques empresariais, enfim, nós temos o Tagus Park, temos o Luas Park, têm instalações de facto premium. Temos o Orchid Park, temos o Parque Suécia, temos o Parque Holanda, portanto, um conjunto de parques que de facto concentram um conjunto de empresas de lucro. E para além disso, temos um conjunto de infraestruturas também que permitem, de facto, esse prazer no trabalho e conforme aqui vimos, é muito mais fácil trabalhar com vista para o mar e com um clima simpático e uma forma descontraída de trabalhar do que fechar num escritório sem ver outros do dia seguinte. E isso é algo que acontece também naqueles que são os nossos parceiros. Foram os parceiros eleitos pela ATEC Oeiras e pelo projeto Oeiras Velho Calls Entrepreneurs, que acaba por conseguir agregar tudo o que são competências e instalações de topo, um bom ambiente de trabalho em cada um destes locais e possibilidade de compartilhar o dia-a-dia e aproveitar tudo aquilo que são as competências das pessoas que lá trabalham. Portanto, isto traz-nos aqui à ATEC Oeiras. A ATEC Oeiras, conforme vos disse, apoia a investigação, desenvolvimento e inovação em Oeiras e tenta, entre outras coisas, promover o empreendedorismo, criar aqui estruturas novas para que pessoas com ideias valiosas consigam materializá-las em negócios e, por outro lado, não só captar e motivar as pessoas cá de Oeiras, mas também captar pessoas de outras geografias, cá dentro de Portugal ou até mesmo de outros países. Isto porque, aproveitando precisamente aquilo que nós temos aqui nestes parques de investigação, onde temos universidades de topo e onde temos, de facto, aqui a possibilidade
de ter cá investigadores e estudantes de outras geografias, as pessoas que normalmente vêm cá e nas palavras da pessoa que é responsável pela ETEC-Oeiras, o Presidente da Direção, contacta muitas vezes com alunos de pós-graduação que de facto já não querem sair daqui. Vêm cá, aproveitam, acham que é engraçada a experiência internacional, vêm cá estudar e depois de facto o que eles querem mesmo é continuar a vida cá, montar cá o seu negócio e aproveitar todo este bom ambiente que nós temos por aqui. Portanto, a ideia da ETEC-Oeiras são um pouco essa. Relativamente aos parceiros escolhidos, a Fundação Marquês de Pombal é uma fundação que, para além de ser uma instituição de utilidade pública, gera o Parque de Ateliês de Salles. Tem um conjunto de instalações que são, de facto, muito simpáticas e muito agradáveis de se trabalhar. No Instituto Gulbenkian de Ciência, que é o Instituto líder em investigação biomédica e formação pós-graduada, é reconhecido, de facto, pela sua excelência, é reconhecido internacionalmente, não só cá em Portugal, mas em todo o mundo, e desenvolve, na área, obviamente, da investigação biomédica, desenvolve trabalho que é muito valioso. Há aqui alguns números, eles têm 251 investigadores de biomedicina, têm 31 grupos de investigação biomédica, têm 15 unidades de serviços especializados em ciências da vida, enfim, têm um conjunto, têm um biotério, por exemplo, de peixes e de ratinhos, que é algo que quem não esteja dentro deste tipo de investigação não percebe, mas isto de facto é uma necessidade premente, é quase como um papel no escritório, e eles têm de facto este biotério, portanto promovem aqui um conjunto de condições para a investigação e desenvolvimento que fazem. O Instituto de Soldadura e Qualidade é outro dos parceiros. Portanto, esta entidade é uma entidade privada e presta serviços essencialmente de inspeção, ensaio, formação e consultoria técnica. Têm uma presença mundial em muitos países do globo. A maior parte das pessoas que conhecem o ISQ não se apercebe dessa dispersão geográfica, mas de facto eles, pela presença que têm em outras geografias e que são reconhecidos, a excelência dos seus serviços é reconhecida, de facto têm uma grande vantagem, que é se o negócio que nós conseguirmos aproveitar e desenvolver por este programa tiver de facto um potencial de internacionalização, obviamente que é com estes parceiros que as pessoas quererão estar, porque já têm essa presença e já passaram por uma série de dificuldades e obviamente conseguirão ajudar. Só para terem alguns números, eles têm uma incubadora com cerca de 4 mil metros quadrados, têm um conjunto de especialistas de topo e reconhecidos internacionalmente nestas competências, têm 21 laboratórios acreditados e têm mais um portfólio de serviços especializados, cerca de 150 serviços. Portanto, tem um conjunto de colaboradores muito vasto, como veem por aí, e de facto são um dos parceiros. Ainda temos mais um parceiro, que é o Laboratório de Estudos Farmacêuticos. As atividades que desenvolvem são na investigação e desenvolvimento, portanto, no âmbito das ciências farmacêuticas, e de facto também a nível de números conseguem disponibilizar ao abrigo deste projeto 1.500 metros quadrados de laboratórios necessários e têm um conjunto de vertentes de especialidade que de facto são únicas no país e felizmente que os temos cá em Oeiras. Para além disso, ainda temos o Tagus Park, onde nós estamos. Este Parque de Ciência e Tecnologia, enfim, agrega aqui uma série de competências, agrega aqui uma série de valências. Neste âmbito, podemos disponibilizar também por aqui cerca de 2.000 metros quadrados de área em espaço, portanto, espaço disponível para desenvolver negócio. Temos aqui 2 universidades, o ISD obviamente é uma de referência. Temos cerca de 100 empresas aqui sediadas, algumas delas já incubadas no próprio Tagus Park. Portanto, esta é a realidade e é aquilo que nós conseguimos a nível
parcerias estas, mais uma vez, nós consideramos estratégicas, porque conseguem reunir um conjunto de valências único no panorama nacional e, obviamente, que todas concentradas aqui nesta área de Oeiras, nós temos, obviamente, muita capacidade de aproveitar isso. Relativamente à COL, propriamente dita, isto passa inicialmente por uma ideia, já ouviram aqui mais que uma vez, passa inicialmente por uma ideia de negócio, mas nem todas as pessoas poderão candidatar. Há um conjunto de princípios de elegibilidade, mas em traços gerais, o que é que nós temos? São pessoas de maior idade, obviamente, podem concorrer individualmente ou em grupo, agrupando-se de uma qualquer forma jurídica. Portanto, podem constituir uma empresa, é o que isto quer dizer. Têm a necessidade de ter uma ideia e conseguir materializar essa ideia, ou pelo menos demonstrar a materialização dessa ideia. Obviamente que no início os embriões destas ideias são sempre difíceis de materializar, alguns deles, até a maioria, precisam de algum dinheiro para arrancar e conseguir fazer as coisas, mas também precisam de muita disponibilidade e precisam de muito empenho. Portanto, aqui, obviamente que é necessário que consigam demonstrar essa materialização da ideia, mas é preciso que sejam empenhados e que tenham esse compromisso. O processo é um processo simples, passa por uma candidatura, um formulário de pré-candidatura, em que, no fundo, nós ficamos a conhecer quem são os autores da ideia a propor e uma descrição muito genérica daquilo, muito básica daquilo que é a ideia, de constituir a ideia e o que pretendem fazer com ela. Essa candidatura é-nos enviada por e-mail e depois passa, enfim, por um conjunto de fases do processo. Eu não quero ser muito exaustivo, mas de qualquer forma, aquela primeira, que é a pré-candidatura que nós vimos, depois passa por uma fase que é a fase da apresentação da ideia do projeto. Isto, há ali uma pré-validação também relativamente àquela pré-candidatura, só para perceber se nós conseguimos encaixar aquele tipo de ideia ou aquele tipo de negócio dentro das competências que os parceiros conseguem, obviamente, acarinhar e acompanhar. Dada essa primeira pré-validação e passando à fase da apresentação da ideia de projeto, a ideia é as pessoas deslocarem-se e apresentarem em 15 minutos, conseguirem fazer o brilharete e conseguir convencer todos de facto aquilo é uma ideia com pernas para andar. Essa ideia, depois, enfim, poderão ter ali uma fase de discussão, perguntas e respostas, para a qual, obviamente, as pessoas têm que ir preparadas. Deverá ser coisa de 30 minutos, portanto. Depois, aquilo que acontece é que, na sequência dessa avaliação e dessa apresentação, há uma nova avaliação para perceber o que mais falta saber sobre essa ideia de negócio. Portanto, é construído depois um dossiê de candidatura que é mais ou menos especializado de acordo com o negócio a propor. Se for uma coisa mais para a biomedicina, obviamente vão ter um tipo de perguntas, eventualmente evidências de ensaios clínicos, uma coisa qualquer que seja necessária para esse tipo de projeto, mas construído esse pedido de dossiê de candidatura, ele é construído pelo candidato, é apresentado e depois há uma nova fase de avaliação. Essa avaliação, sim, é uma avaliação com algum rigor e envolvendo os parceiros certos para aquele tipo de negócio. E depois, após essa avaliação, que, enfim, tem um conjunto de critérios de avaliação que eu já vos posso mostrar daqui a pouco, há uma fase da apresentação da proposta que é, no fundo, aquilo que o Oeiras Valley Goals Entrepreneurs está disposto, por intermédio também dos seus parceiros, está disposto a devolver como contrapartida da aposta nessa ideia. Materializando, pode ser um apoio financeiro, se perceber de facto as pessoas só precisam de algum capital para arrancar com a ideia, pode ser uma contrapartida em espaço, portanto, para colocar as pessoas e as pessoas terem um espaço onde consigam desenvolver essa atividade, pode ser, enfim, todo um conjunto de, mediante também a ideia de projeto, um conjunto de contrapartidas, obviamente, que pode ser proposto a estas pessoas. Resultando
resultando desta avaliação e desta apresentação de proposta, o candidato depois tem ou não a possibilidade de aceitar essa proposta. No fundo, isto é uma aposta que o projeto faz na pessoa, na ideia das pessoas, portanto, e sendo aceite esse conjunto de contrapartidas, depois há lugar a uma assinatura de um contrato. Okay? E esse contrato estabelece relativo a relação entre as pessoas que propõem a ideia e, obviamente, o Oeiras Val. Portanto, estes são alguns dos critérios, ou são os critérios de avaliação. Eles são pontuados de 1 a 5, em que o 1 é não muito relevante e o 5, obviamente, muito relevante. Todas as candidaturas que são apresentadas são depois ordenadas pela ordem de relevância e pelo potencial que apresentam e, obviamente, quanto maior for o potencial, maior serão as contrapartidas e maior será a aposta, obviamente, nessa ideia. Estas são algumas das vantagens, já esclareci há pouco, mas podem ser condições especiais, e quando se dizem especiais, obviamente que qualquer ideia, qualquer conjunto de pessoas pode chegar e alugar um espaço, okay? Até eventualmente aqui em Oeiras, portanto, obtendo todas essas regalias a nível de ambiente e de localização, mas a preços que não são os preços que são aqui disponibilizados, que são de facto em condições especiais. Nestas condições estão incluídas também serviços de apoio à gestão, obviamente que as pessoas, não tendo ainda grande capacidade ou grande experiência na gestão, vão ter dificuldades e aqui é possível, de facto, usufruir desse apoio, por pessoas que já o fizeram e de facto, conseguem desbloquear uma série de coisas que à partida são burocráticas e morosas e com o apoio certo possam ser mais facilitadas. Portanto, há também, ou pode haver também algum apoio à candidatura a sistemas de incentivos, outros, como por exemplo o Portugal Ventures, conforme foi aqui apresentado. Portanto, no fundo, perceber que tipo de financiamentos existem no mercado e que tipo de necessidades devem ser valorizadas para se concorrer a esse tipo de financiamentos. O mentoring, por exemplo, é algo que é um valor, de facto, muito grande e aqui, com estas instalações e com estes parceiros de topo, de facto, é difícil arranjar no outro lado qualquer. Por exemplo, quem queira desenvolver projetos, no caso da biomedicina, vamos imaginar, quem queira desenvolver projetos tem, pelas instalações do parceiro, obviamente que convive no corredor com investigadores de topo e com pessoas que estão dentro daquele tipo de ciência e isso é um ativo que, de facto, se consegue pela localização e pelos sítios ou pelos locais onde as pessoas poderão incubar essa empresa. Esta possibilidade de financiamento, obviamente que também é uma possibilidade. Vamos imaginar que alguém se destaca claramente com uma ideia absolutamente inovadora, com um potencial que se julga absolutamente valioso. Obviamente, cada um dos promotores, cada um dos parceiros deste projeto pode também promover, por exemplo, uma participação no capital social por aumento de capital e, enfim, com alguma contrapartida depois no capital social da empresa, ficar e participar também na empresa. Se de facto perceber que há ali um potencial valioso. Portanto, todas estas informações, juntamente com o regulamento, com o formulário de pré-candidatura e eventualmente com outras informações que nós vamos colocando, podem encontrá-las no site da ITEC Oeiras e, como tal, eu neste momento coloco-me à vossa disposição para responder a alguma pergunta mais específica que tenham. Não vos quero também tomar muito tempo. Eu não sei se fui muito rápido, penso que não, porque também não vos quero prender muito. No entanto, estou disponível para qualquer dúvida que queiram colocar. Podia dar exemplo de startups que tenham bastante sucesso no vosso programa? Nós estamos a arrancar com este programa agora, portanto não temos ainda histórico, obviamente. Inclusive esta iniciativa é uma das iniciativas que nós estamos a desenvolver para promover. Nós ainda só tivemos uma conferência de imprensa e Exato. Começou dia 6. Um dos parceiros na Fundação Marquês de Pombal,
tivemos o prazer de lá estar ontem, são umas instalações fantásticas também. E de facto ainda não temos histórico por esse motivo. Mas dentro daquilo que antecipamos é que dentro das competências que são disponibilizadas em cada um destes parceiros, obviamente vamos receber aqui algumas candidaturas e eu imagino que tenho, obviamente, valores. Fiquei com a segunda apresentação tem os locais diferentes, é isso? Não percebi. É parceiros. Nós temos como parceiros aquelas instituições todas, correto? Que acabam por dar uma mais-valia às diferentes componentes que existem, dos diferentes projetos que possam ter utilidade de existir a uma candidatura. Sim. Há uma aceleração nos projetos, há mentoring que pode ser feito e há financiamento se assim justificar. Assim como há espaços a um preço totalmente exclusivo. Um bocadinho só a estender aquilo que o meu colega me esteve a falar. Não sei se... Mas não foste você acaba com os valores e as características do apoio que dão, estão especificadas no vosso site? Dependem da candidatura, obviamente. São feitas à pessoa que faz a candidatura ou estão públicas e as pessoas? Nós temos um conjunto, se bem percebi, nós temos um conjunto ou temos um leque de contrapartidas que podemos, ou vantagens que podemos oferecer às pessoas. Relativamente aqui à possibilidade de financiamento pelo promotor, está limitada a cerca de 15% sobre o capital social da empresa. Portanto, nenhuma empresa que se constitua em empresa e que consiga levar o negócio para a frente, em princípio, obviamente, isto, como perceberam, ou penso que me fiz fazer perceber aqui pela apresentação, cada candidatura vai ser uma candidatura avaliada per si. Portanto, não há um fato único, nem há uma forma única de apresentar a candidatura. E dada a inovação que se pretende precisamente nestas ideias, todas as ideias vão ser diferentes e todas elas vão ser avaliadas exclusivamente. Obviamente que há um conjunto de critérios que são genéricos, não é? Tornar a coisa minimamente coerente, que tem que ser mesmo assim, mas de facto aquilo que acontece é que dentro destas vantagens, que são de facto vantagens muito valiosas, esta questão da possibilidade do financiamento acaba por estar limitada de certa forma aos 15% sobre o capital social. Depois, aqui a questão da promoção dos projetos, seja pela disponibilização, pelos mentores, pela disponibilização de informação relativamente a outros fundos de investimento ou capitais de risco, é possível ir buscar mais investimento. Mas, neste caso, quem apresenta uma ideia, nunca verá a sua ideia, enfim, apropriada em mais do que 15%. Ou o seu potencial de retorno apropriado em mais do que 15%. Qual é que é o tempo de incubação que vocês têm também? Nós, uma vez que estamos a começar, o tempo de incubação será até os 3 anos. Portanto, e dentro desses 3 anos, porque nenhuma incubação também se pretende muito longa, não é? Porque senão depois também perde um bocadinho o seu objetivo, mas este apoio inicial, vemos que não se estende a mais de 3 anos. Pois. Sim. Desculpa ter chegado atrasado, mas queria só fazer uma pergunta que era: os promotores, os parceiros que vocês falam eram aqueles que apareciam no último slide? Sim. Ok. Portanto, serão a Fundação Marquês de Pombal, a Aspar, o Laboratório de Estudos Farmacêuticos, não me esquecer, a Fundação Paulo Solbenti, o Instituto Competente de Ciência e o ISD. Já agora, porquê que o Taco Spark vos apoia se eles já têm eles próprios uma incubadora e fazem tudo isso, ou tentam fazer tudo isso que vocês estão a propor? Aquilo que acontece é que isto não acontece só na questão do empreendedorismo. E isto é uma tendência que se tem vindo a posso, não é uma questão de apoio, é precisamente ao contrário. A Aitec Oeiras é a Agência de Desenvolvimento do Conselho e, como tal, o que quer funcionar é como agregador destas unidades. Okay. Em vez de estarmos a ter entidades individuais
que individualmente se promovem e, como está a referir, têm a sua incubadora e faz a sua call individual, o nosso papel aqui é promover as instituições no genérico. Ok. E haver um equilíbrio, não é? Entre elas. Não, isso por acaso é bastante interessante, porque, por exemplo, eu acho que na incubadora eles tentam fazer, aqui no Tax Park, tentam fazer isso, mas fica sempre tudo muito aquém. Uma vez já estive numa apresentação de para investidores e aquilo era tudo menos pessoas interessadas em querer investir ou querer financiar alguém para as empresas dar o salto. E espero que vocês com este projeto consigam também trazer aqui uma nova dinâmica, porque isto é o que é importante nestes negócios. A ideia, e reforçando um pouco o que a minha colega Cristina disse, é colocar as pessoas, as costas que estão voltadas em algumas instituições e que tentam fazer todas a mesma coisa. Obviamente, se construírem sinergias, a coisa funciona melhor. Não, pode ser. No fundo, é juntar as várias competências e as várias vontades de cada um destes parceiros em incubar empresas e reunir num único ponto, num ponto também que facilite a entrada de novas ideias, porque as pessoas depois há tantos sítios onde bater à porta que não sabem onde é que vão bater. Claro. A ideia é agregar, conseguir num ponto local ou num ponto central, reunir todas as várias ideias e depois sim, pelo tipo de negócio que propõem, desenvolver, então encaminhá-los para os parceiros e para as incubadoras, onde fiquem mais confortáveis. Claro. Não, é que faz todo sentido. É que, por exemplo, nós agora neste momento em Lisboa temos quantas incubadoras? Temos pelo menos Startup Lisboa, temos aqui o Tax Park, temos outra, temos uma na Baixa, não é? Como é que se chama? O Uma Tax nova... Park não é Lisboa. Não, estou a dizer a região de Lisboa. DNA Cascais, uma série delas que as pessoas ficam a certa altura, mas qual é que é melhor para mim? É preciso aqui também ver. Portanto, Isto é interessante. a É importante. ideia, Posso só e passando aqui um interromper? bocadinho, Isto é um bocadinho mais do que incubação. Claro, Não claro. é? Tipo, tu consegues ter preços e vantagens diferentes da incubação. Na incubação Claro. há quase um preço standardizado, não é? Aqui tens a aceleração, tens mentores, tens os laboratórios e tens uma agência de desenvolvimento a trabalhar. Basicamente sou uma consultora de startup. É muito mais do que isso, exato. Sim, Exato. mas é que atento Sim. para isso. Está ótimo. Obrigado. não sei se tem mais alguma questão. Já agora não apresentei, mas Dá para ver, as minhas colegas são algumas das pessoas, ou somos as pessoas da Aitecoeras, que vão, com toda a certeza, receber as vossas pré-candidaturas e fazer uma primeira pré-análise. Portanto, qualquer uma destas pessoas que aqui está serão as pessoas às quais vão dar quando chegarem à Aitecoeras. Já agora, para eu se eu agora tivesse interesse em candidatar-me com uma ideia em Tecoeiras, eu teria que fazer, por exemplo, um business plan ou era só apresentar a ideia por si? Neste momento, e de forma inicial, é só consultar no site, fazer o download do formulário de pré-candidatura e fazer uma breve descrição da ideia. Portanto, e nessa sequência depois, nós fazendo uma pré-avaliação e percebendo que a ideia de facto encaixa num dos parceiros que nós temos no programa, fazer então depois o pedido do resto da informação que será necessária para fazer uma avaliação em condições. Então, Mas o processo inicialmente é um processo muito simples, é preencher um formulário de 4 páginas com informação muito sucinta. e independente, por exemplo, eu exponho a minha ideia em 3, 4 linhas, não é preciso mais que isso. Se não gostarem da ideia, fica automaticamente rejeitada ou vocês tendem a pedir os documentos a seguir para realmente perceber qual é que é o target e qual é que é os objetivos que nós temos pensados e como é que nós vamos lá chegar? Eu acredito que, pelo tipo de perguntas que está a fazer, obviamente, que não vai morrer a ideia da candidatura. Ok. Portanto, a ideia vai ser suficientemente bem explanada para nós percebermos que há algum valor e, se não nos disser logo aquilo que nós precisamos de saber, obviamente vamos escolher uma segunda leva, vamos escolher uma segunda opção. Ótimo. Não sei se, entretanto, eu me esqueci de alguma coisa importante que quero reforçar.
mais dúvidas. Agradecer mais uma vez também ao ANES 2 esta oportunidade e sugerir-vos, obviamente, que vão ao site da ITECOANES e tentem perceber se pelo regulamento e pelo formulário da candidatura se encaixa nos vossos objetivos também de ideia. Obrigado.